Então o Vladimir Putin, ele não é o cara que ele quer ver o circo pegar fogo, ele é o cara que ele está tocando fogo no circo, fase aguda da pandemia. E aqui nós estamos vivendo uma inflação global. Quando a economia recuperou, e recuperou até relativamente rápido, a cadeia de suprimentos não estava pronta. Se houver em algum momento uma invasão chinesa a Taiwan, isso vai causar o caos na indústria de semicondutores. Aqui no Brasil, o que a gente tem a fazer é torcer. Seja bem-vindo ao canal Investidor Cético e neste vídeo vamos tentar responder a pergunta: será que vamos ter uma recessão global em 2023? Conta aí, você acha que vai ter uma recessão global em 2023? E se sim, se vamos ter, o que dá para fazer a respeito? Como é que a gente sai dessa enrascada? E eu quero então começar falando um pouco de história, falando de história do mundo e história também um pouquinho minha, né? E essa nossa história aqui encantada começa nos anos 70. Os anos 70 que foram uma época interessante do mundo, em que a gente teve disco music, teve hard rock, teve uma série de coisas interessantes também, e tivemos uma das maiores crises inflacionárias globais que se tem notícia. Então vamos lá, falando um pouquinho a meu respeito. Eu nasci no início da década de 70, eu sou de 1973, que significa que agora no começo do ano que vem estarei rompendo a barreira do meio século, quem diria, né? E as pessoas que são da minha geração, do começo dos anos 70, elas costumam dizer, e eu concordo com isso, que eu acho que nós somos a geração assim, mais cagada, mais azarada, pelo menos do Brasil, né? Porque nós pegamos um período onde a gente nasceu, que era chamado de milagre econômico, um período de rápido crescimento econômico do Brasil, estava tudo indo bem, e dali para frente foi tudo ladeira abaixo, né? Tanto que hoje, às vezes as pessoas falam, olha, o Brasil vai entrar numa crise, etc. Eu, pelo menos, eu não tenho memórias de já ter visto o Brasil numa situação de não crise. Para mim, crise é um estado permanente do Brasil. O que tem alguns espasmos, de vez em quando, alguns períodos, assim, alguns voos de galinha, mas assim, crise é o estado natural. Eu acho que qualquer pessoa aí da minha geração vai ter mais ou menos essa visão. Mas enfim, os anos 70, eles foram marcados, no começo dos anos 70, por um evento global muito impactante, que foi a crise do petróleo. Então, os países produtores de petróleo pararam de distribuir petróleo e isso gerou uma grande crise global que levou a uma mega inflação global. Uma inflação de custos. E para este vídeo aqui é importante a gente definir o que é inflação de custos e inflação de demanda, né? Inflação de custos que é chamada de inflação de oferta também, que é aquela inflação que acontece quando faltam produtos. Então, falta produto, as pessoas começam a competir. Não é uma questão de simples, apenas aumentou o preço, mas o produto está lá para ser comprado. O produto não existe. E isso temos similaridades, né? A gente fala de faltar energia, faltar petróleo, a gente já começa a fazer uma associação com os tempos atuais. Mas em alguns aspectos, nos anos 70 a coisa foi um pouco mais complicada, principalmente para os Estados Unidos, por exemplo, porque eles não tinham fontes alternativas de petróleo. Os Estados Unidos ainda é muito dependente de combustíveis fósseis, mas hoje eles têm aí uma autonomia em petróleo. Eles conseguem arrumar petróleo ali no próprio território deles se eles quiserem. Naquela época não tinha, inclusive em livros de história, documentários da época, a gente vê aquelas filas enormes de carros nos postos de gasolina, porque não tinha combustível. Então aquilo lançou o mundo num caos e que levou uma aceleração inflacionária brutal no mundo todo. E aí na segunda metade da década de 70, aconteceu um evento que até então se considerava uma impossibilidade teórica na economia, que é a estagflação. Então, a inflação causou uma bagunça tão grande na economia que criou uma situação em que inflação e recessão passaram a coexistir. Isso era uma impossibilidade teórica, porque se fala em recessão é a economia deprimida, a economia sem crescimento. Então,
Tipicamente, quando a economia está deprimida, o que a gente tem não é inflação, é deflação. Já a inflação está associada com a expansão, com o aquecimento da economia. Inclusive, aqui no canal tem vídeos que explicam um pouco aí a questão da estagflação aí. Eu até recomendo dar uma olhada aqui no canal, ou vai ter um link em algum lugar, mas dá uma olhada aqui que tem conteúdo interessante aqui que explica sobre isso. Enfim, tivemos na segunda metade da década de 70, então, a estagflação, que até então se achava que não existia, né? Não tinha como acontecer. E no começo dos anos 80, aí sim o mundo foi lançado numa recessão global. No começo dos anos 80, para tentar frear essa estagflação, para tentar dar um choque no mundo, os países desenvolvidos aumentaram de forma brutal e rápida as taxas de juros. Qualquer semelhança com o momento atual não é mera coincidência. Tá? Então nós temos um gráfico aqui onde a gente vê a evolução histórica da taxa de juros americana, e o pico dela foi exatamente em 1981. Era a época chamada de a era Paul Volcker, que era então o chairman do Federal Reserve, que tomou uma atitude de grande coragem, de enorme coragem, e chutou o pau da barraca, mandou a taxa de juros americana para mais de 20% ao ano, o que foi uma coisa necessária naquele momento para dar uma trombada mesmo na estagflação, tanto que dali para frente o mundo entrou apenas numa recessão, né? Pelo menos a parte da inflação começou a ficar um pouco mais controlada. Isso teve consequências terríveis para o mundo todo, inclusive para o Brasil. Nos Estados Unidos, a decisão foi extremamente impopular, teve protesto, teve quebra-quebra, teve de tudo lá por conta desse aumento de taxa de juros. E nas economias em desenvolvimento, que é o caso do Brasil, muitas delas estavam penduradíssimas em endividamento externo a juros baixos e subitamente não tinham mais condição de pagar o serviço, de pagar os custos dessa dívida, ou começaram a ter essa dívida liquidada antecipadamente. E vários países, então, no início dos anos 80, Brasil entre eles, começaram a dar calote na dívida externa. Isso lançou o Brasil e outros países da América Latina numa crise enorme. A gente teve uma aceleração de inflação muito maior nos anos 80. Aqui no Brasil nós tivemos, nos anos 80, começo dos anos 90, a hiperinflação, que em grande parte foi motivada aí por esse evento. E a gente sofre as consequências disso até hoje. O fato do Brasil ter dado um calote nos anos 80 fez com que até hoje o Brasil seja visto como um agente econômico não muito confiável, de alto risco no mundo. Mas enfim, as coisas acabaram se estabilizando, não tanto aqui no Brasil e não tanto em outros lugares do mundo. Mas para os Estados Unidos, eles passaram por um período de recessão nos anos 80, mas eventualmente saíram daquilo, ganharam a Guerra Fria, né? No começo dos anos 90 a União Soviética se desmanchou, o Brasil e o resto da América Latina estava ali curtindo a hiperinflação, mas de qualquer forma esse mundo globalizado, ocidentalizado que a gente tem ou tinha, pelo menos até antes da pandemia, foi moldado mais ou menos nessa época, né? Então a gente vê que isso teve consequências aí para frente. Agora, falando dessa possível recessão global de 2023, no que ela se apoia? Então, vamos dizer assim que ela tem 3 pilares principais. O primeiro pilar é a inflação. E aí veja que interessante a semelhança com o que aconteceu nos anos 70. Nos anos 70, tudo isso foi desencadeado por conta de uma aceleração inflacionária por conta do petróleo, majoritariamente por conta do petróleo. Teve outros fatores também, mas o petróleo foi o principal. E aqui nós estamos vivendo uma inflação global. Por quê? Como é que começou essa inflação global? A gente pode dizer que essa inflação global é consequência da pandemia, consequência da fase aguda da pandemia. Quando veio a pandemia, Covid-19, a fase aguda dela foi no começo de 2020, então os países, diversos países do mundo, inclusive o Brasil, começaram a adotar fortíssimas, duríssimas atitudes restritivas da economia
lockdowns ou restrições de movimentação diversas, que causaram uma disrupção nas cadeias de suprimento do mundo. As fábricas pararam de produzir coisas, as mercadorias pararam de ser movimentadas e começou a faltar produto. Então a gente tem aqui um choque no lado da oferta e, de outro lado, governos do mundo todo, inclusive do Brasil, começaram a dar estímulos, né, dar dinheiro para as pessoas para poderem sobreviver. Auxílio para as pessoas. Aqui no Brasil teve auxílio emergencial, nos Estados Unidos e na Europa teve equivalente a isso. Inclusive nos Estados Unidos, o auxílio emergencial deles, que foi muito mais generoso e mais amplo do que no Brasil, em grande parte ajudou aí a levantar uma série de investimentos alternativos, umas coisas meio esquisitas, né? Criptomoeda, ações da GameStop, né? Porque tinha um monte de gente que literalmente estava em casa sem fazer nada e recebendo dinheiro de graça e resolveu brincar nos mercados financeiros com isso. Então, tivemos durante a pandemia uma inflação que foi alimentada tanto por fatores de oferta, ou seja, produtos, semicondutores principalmente, né? Vamos falar um pouquinho aqui sobre semicondutores, energia também, e fatores de demanda, que é dinheiro sobrando, dinheiro sendo lançado na economia. E aí o que aconteceu? Bancos centrais do mundo todo, vendo a inflação se acelerar, começaram a aumentar a taxa de juros. Só que taxa de juros, política monetária de uma forma geral, é uma medida que funciona muito bem com a inflação de demanda, aquela inflação que tem dinheiro em excesso circulando no mercado, mas não funciona tão bem com a inflação de oferta. Porque a inflação de oferta, a única forma de você resolver ela é resolvendo a oferta. Então, se está faltando energia, tem que ter energia. Ou você faz surgir petróleo, gás de algum lugar, né? Ou então você sacrifica a economia, sufoca a economia de tal forma que as pessoas simplesmente parem de consumir petróleo, gás e energia, etc. e tal. É assim que funcionam as coisas. Então, o primeiro fator dessa possível recessão global é a inflação e as altíssimas taxas de juros que se seguem à inflação. Até aí nós estamos seguindo o script dos anos 70. Aí o segundo fator, o fator Rússia. Então, em fevereiro deste ano, tivemos aí a invasão da Ucrânia pela Rússia e isso ajudou também a acelerar a inflação, porque temos aí o quê? A Rússia, que é um dos maiores fornecedores de energia do mundo, e a Ucrânia, que é um dos maiores fornecedores de commodities agrícolas do mundo. Então temos disrupção agora na cadeia de suprimento de energia e de alimentos, também acelerando a inflação. No caso da Rússia, né, a Rússia sofrendo sanções agora aí das economias, principalmente das economias ocidentais, tendo restrições para vender sua energia para a Europa com dificuldade para receber essa energia russa, e ali na Europa Ocidental, inclusive, também começa a ter uma aceleração da inflação por conta da energia, não só a inflação, mas também tensões sociais e outras coisas do gênero. Enfim, é o caos aqui na Rússia, né? Um terceiro fator, né? O terceiro fator é o fator China. China também tem uma história aqui um pouco interessante, tá? Então, eu vou mostrar nesse momento um gráfico que é um gráfico da evolução da taxa de crescimento do PIB chinês. Não é o PIB em valor, é o crescimento, tá? A taxa de crescimento. Então a gente está vendo aqui no gráfico desde os anos 90, a gente vê que grande parte do tempo, ao longo dessas últimas décadas, o crescimento do PIB chinês foi um crescimento ali na magnitude dos 2 dígitos. Porém, mais ou menos ali por volta de 2010, alguma coisa assim, ali por próximo, né, mais ou menos naquela época, a China começou a dar umas escorregadinhas aí, já não estava mais crescendo no mesmo ritmo e começou a dar uma caída. Ainda um PIB alto, porém não mais naquele ritmo de antes, né? Isso inclusive teve efeitos aqui na economia brasileira, porque o Brasil, no período ali 2002, né, primeiro governo Lula, assim, surfou muito no grande aumento de demanda de commodities por parte da China. E aí, quando chegou a fase aguda da pandemia,
a economia chinesa despencou, previsivelmente. E o ponto de origem da pandemia foi a China. Inclusive, né, teve aí uma série de teorias conspiratórias aí dizendo que a coisa foi feita de propósito, etc e tal, porque a China despencou logo no começo, aí voltou muito rapidamente, né, foi um dos primeiros países aí entre aspas, sair da pandemia, e quando saiu, né, o PIB teve uma grande aceleração, aí que o pessoal começou a reforçar a ideia conspiratória. Não, a China fez isso porque agora eles vão comprar o mundo todo enquanto o mundo todo está fragilizado, mas não. A China teve esse pico aqui na evolução do PIB e depois mergulhou de novo porque adotou a política de Covid-0, com restrições e lockdowns extremamente rigorosos, extremamente draconianos, e que causaram e estão causando graves danos à economia chinesa e, consequentemente, né, à economia dos países fornecedores da China, caso do Brasil, tá? Então aqui a coisa também fica um pouco complicada. Então esses três fatores, tá? Novamente, o primeiro fator é a inflação. A inflação então teve essa característica, né? Quer dizer, o mundo sofreu aí uma grande restrição por conta da pandemia, as cadeias de distribuição foram comprometidas, os governos entraram com uma série de estímulos, e quando a economia recuperou, e recuperou até relativamente rápido, a cadeia de suprimentos não estava pronta. Então as pessoas começaram a pegar dinheiro de novo, a economia começou a andar, mas os produtos não estavam lá. Então isso levou à aceleração da inflação. Aí tem o fator Rússia, que é um fator extremamente difícil de resolver, e o fator chinês também, que é um fator de natureza política, são decisões políticas ali que estão levando a essas restrições todas, né, a Covid-0, e que também tem lá a sua dificuldade de resolver. Quando se fala da China, tem uma questão adicional que é Taiwan. Taiwan, importante lembrar, a maior parte dos semicondutores do mundo vem de lá, vem especificamente de uma única empresa, que é a TSMC. E hoje, né, isso já é identificado como uma grande fragilidade no mundo, tá? Inclusive, o pessoal sempre preocupado, né? Se houver em algum momento uma invasão chinesa a Taiwan, isso vai causar o caos na indústria de semicondutores. De alguma forma já se está tentando resolver isso. E agora que a gente vai ver aqui, explorar um pouco. O que pode ser feito numa situação como essa? O que poderia acontecer para tentar resolver ou evitar uma recessão global em 2023? Quando a gente teve a recessão global nos anos 80, uma coisa que aconteceu foi uma grande coordenação das economias do mundo para tentar tirar o mundo daquela situação. Então, tentar resolver os problemas de oferta, tentar resolver os problemas de suprimento, e eventualmente isso deu certo. Qual é a chance de, no estado atual do mundo, haver uma grande coordenação entre as economias mais importantes? Bom, aí cada um pode fazer suas apostas. Eu aqui do meu lado eu vou dizer assim que é muito baixa a probabilidade disso acontecer por conta da Rússia, tá? Por conta do senhor Vladimir Putin, que invadiu a Ucrânia ali por conta dos seus objetivos expansionistas, nacionalistas, seja lá o que for. E então é errado dizer que o Vladimir Putin é alguém que ele não tem interesse em resolver a situação, que ele não tem interesse em reestabelecer o fornecimento de energia, reestabelecer a ordem atual. Não é que ele não tem interesse nisso. Ele tem um interesse claro, explícito, declarado no oposto disso. Ele está ganhando com o caos beneficia ele transformou o caos em arma de guerra, né? Então o Vladimir Putin, ele não é o cara que ele quer ver o circo pegar fogo, ele é o cara que ele está tocando fogo no circo. Então a chance de se envolver a Rússia, que é um componente importante aí do mundo, num plano de recuperação coordenada é zero nas atuais circunstâncias. A coisa com a Rússia vai eventualmente se resolver. A Rússia vai eventualmente se tornar um país isolado e
e excluído da economia mundial, e os outros países do mundo que têm relações comerciais ou dependem da Rússia, em algum momento vão resolver a sua vida. A Europa vai resolver a sua vida, é uma questão de tempo. Vai resolver a sua independência energética da Rússia, da mesma forma que o resto do mundo também vai em algum momento resolver a sua dependência dos semicondutores de Taiwan. Por exemplo, a própria TSMC, que é o maior produtor de semicondutores do mundo, já anunciou aí que está fazendo fábricas nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm a expectativa de que eles se tornarão autossuficientes, que esses semicondutores vão ser feitos em território americano. Porém, isso não é uma coisa que se resolve de uma hora para outra. Inflação de oferta não se resolve de uma hora para outra. A própria TSMC, na reportagem aqui da CNBC, estima que a fábrica vai estar funcionando na sua total capacidade lá para 2024, 2025. Já a suposta ou esperada independência ou autonomia energética da Europa em relação à Rússia vai acontecer quando? Não sei, mas provavelmente vai levar alguns anos. Vai acontecer, mas vai levar alguns anos. Nesse intervalo teremos o quê? Sofrimento, pessoas passando frio, tensão, estresse, inflação, eventualmente a recessão global em 2023. No Brasil, o que se pode fazer, ou o que poderia ou deveria acontecer? Aqui no Brasil, o que a gente tem a fazer é torcer. Então nós temos que torcer para que o novo governo que vai assumir não dê uma de maluco, não resolva chutar o pau da barraca na política monetária, não resolva dar uma de Liz Truss, a primeira-ministra da Inglaterra, que ficou apenas 45 dias no cargo, porque resolveu adotar uma política diametralmente oposta à política monetária do Banco da Inglaterra, que seria o equivalente ao Banco Central deles. Então, o Banco da Inglaterra tentando segurar a economia, aumentando taxa de juros para tentar frear a inflação, e a equipe econômica da Liz Truss tocando terror ali, tocando fogo na economia, dando estímulo, subsídio para todo mundo, para tentar agradar todo mundo. Na Inglaterra, isso deu no que deu. O governo teve que renunciar, a pressão foi grande demais. Aqui no Brasil, lamentavelmente, nós temos governos gastões. O nosso governo ainda atual é gastão, e o governo que vai assumir não tem ajudado muito nesse sentido. Então, é torcer para que dê uma luz na cabeça do pessoal ali e resolvam não fazer nenhuma bobagem, não tentar enfrentar a inflação e a recessão, causando ainda mais inflação, que foi o que aconteceu no passado. E também aqui no Brasil nos resta torcer pela recuperação da China. Quem sabe a China saindo da política de Covid zero e voltando a crescer, voltando aí a ter uma economia mais ou menos saudável, isso leva o Brasil junto. A China é um grande consumidor de commodities, maior potencialmente, e o Brasil é um fornecedor de commodities. Então, se a China se recuperar, há uma grande chance de que o Brasil se recupere, mais ou menos como foi ali no começo do século, onde a gente surfou aí um grande ciclo positivo das commodities, lembrando que a economia, né, tem aquela velha metáfora que fala assim que a grande onda levanta todos os barcos ao mesmo tempo. E o Brasil é um desses barcos. Então, se tivermos aí uma onda positiva das commodities, o Brasil vai se sair bem dessa, independentemente de quem está no governo, assim como foi lá 2002, 2003, mais ou menos essa época aí, enquanto ainda a China estava com um bom crescimento. E do ponto de vista individual, acho que isso é o que mais nos interessa, né? Lembrando que aqui o canal Investidor Cético, a gente acaba falando muito, né? Talvez o tema principal aqui seja as finanças pessoais, ressaltando o componente pessoal e investimentos. Então, como indivíduos, o que a gente consegue fazer, já que sobre essas questões políticas, geopolíticas e macroeconômicas a gente não tem nenhuma influência? Então, uma coisa que a gente pode fazer é tentar proteger o patrimônio principalmente da inflação. Então, buscando ativos financeiros que, de alguma forma, protejam contra a inflação. Títulos indexados à inflação protegem parcialmente contra a inflação, eles podem ter grande volatilidade, principalmente títulos longos, mas no longo prazo tende a preservar pelo menos alguma coisa. Ações e outros ativos de renda variável tendem também a preservar alguma coisa, afinal de contas, ações são ativos reais.
Pode ser um título financeiro, mas que está representando algum tipo de ativo real, uma empresa, uma fábrica, máquinas, know-how, propriedade intelectual. Outra coisa, talvez mais importante do que proteger o patrimônio, proteger a renda. Lembrar que renda gera patrimônio, patrimônio não necessariamente gera renda. Então, numa recessão global, o que acontece? Existe a possibilidade de perda de emprego, existe a possibilidade de inviabilização de alguns modelos de negócio. Pessoas podem perder suas fontes de renda, você pode perder sua fonte de renda, eu posso perder minha fonte de renda. Então a gente precisa tomar medidas para proteger a fonte de renda e, se possível, diversificar as fontes de renda. Fazer com as fontes de renda aquilo que a gente faz com os nossos investimentos. A gente diversifica os investimentos e, da mesma forma, devemos buscar uma diversificação, buscar múltiplas fontes de renda. Num cenário mais extremo, aí tem aquelas pessoas que falam assim, olha, eu vou embora do Brasil, eu quero ir para outro país. Bom, primeiro eu tenho que lembrar o seguinte, o que está se falando é de uma recessão global, não é uma recessão local. Alguns podem pensar assim, mas fora do Brasil, nas economias desenvolvidas, mesmo em recessão, mesmo em crise, é melhor do que o Brasil. Não sei qual que é a sua opinião sobre isso, não sei o que você gostaria de fazer, porque aí é uma coisa muito pessoal. Quando se fala em ir embora do país, tem mais coisas envolvidas do que simplesmente dinheiro. Nós temos outros recursos, tem família, amigos, questões culturais, etc. e tal. Então, só mesmo a pessoa que consegue tomar a decisão para ela mesma. Não dá para a gente estar na pele de outra pessoa. De qualquer forma, eu digo o seguinte, tenha o seu plano, seja ele qual for. Por exemplo, você tem direito a uma segunda cidadania, tá? Hipoteticamente falando. Vamos imaginar que sim. Você já foi atrás disso? Se você não foi atrás disso, vá atrás disso. Vá atrás disso quando? Na semana que vem? No mês que vem? Não, ontem. É para ontem. Porque uma segunda cidadania é que nem seguro de vida. Não é uma coisa que você faz quando você precisa. Então esteja preparado. Isso é só um exemplo. Estou falando da questão de segunda cidadania, mas tem uma série de outras coisas para as quais você pode e deve se preparar, e essa preparação tem que ser feita com bastante antecedência, não é na hora, né? Já que a gente falou bastante sobre China aqui nesse vídeo, tem um ditado, hoje tem tanto ditado que o pessoal diz que é chinês, eu não sei se é verdadeiramente chinês, né? Mas que falam assim, ó, você não deixa para consertar o telhado da sua casa no momento que está chovendo. Você faz isso enquanto está fazendo sol, enquanto o tempo está bom. Então, do ponto de vista individual, lamentavelmente não tem muito o que a gente possa fazer. O que a gente pode fazer é tentar ficar numa posição um pouco mais defensiva, de novo, proteger patrimônio naquilo que for possível, proteger fontes de renda naquilo que for possível e proteger sua integridade física naquilo que for possível. Mas no que for possível, nós devemos fazer isso de forma diligente, devemos fazer isso levando a sério. Então é isso. Eu espero que a gente não tenha uma recessão global em 2023. Eu torço pelo melhor. Eu sei que aqui é o canal Investidor Cético, a gente não deve fazer torcida, a gente não deve acreditar, a gente não deve achar, mas eu sou um ser humano. Eu torço pelo melhor. Eu torço pelo sucesso do governo, ainda que eu não tenha nenhuma simpatia pelo governo, mas eu estou aqui. Se eles fizerem bobagem, eu serei afetado por essas bobagens. Eu torço pelo sucesso dos governos do resto do mundo, ainda que eu não tenha simpatia por eles, porque eu faço parte do mundo. Então, torço pelo melhor e desejo a todos nós um excelente 2023, ou pelo menos que não seja um 2023 catastrófico, como alguns estão pintando por aí. É isso aí, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente se vê num próximo vídeo, ou se a gente não se ver num próximo vídeo tão cedo, quero desejar de novo aí uma excelente passagem de ano, e ano que vem estamos aqui de novo.